No nosso sétimo vídeo da série sobre a MP 927, passamos a tratar, a partir do artigo 15, da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, passando também para a fiscalização do trabalho. É importante dizer que ela já começa no artigo 15 dizendo da suspensão da exigibilidade dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares que constam na CLT e nos regulamentos editados pelo extinto Ministério da Economia, né, as normas regulamentadoras, atual Secretaria Especial para a Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, as famosas NRs. Apenas faz uma ressalva do exame demissional, que é aquele exame médico que deve ser realizado, né, quando da dispensa do empregado para se verificar se há alguma doença obstativa, né, dessa dispensa, né, sem justa causa, principalmente. E é interessante que dentro do conceito dos exames ocupacionais, a norma suspende a exigibilidade do exame admissional, por exemplo, para se verificar se o empregado está apto para aquela função. A norma só faz a ressalva do exame demissional. E também dos exames periódicos, né, que são aqueles exames feitos para se verificar como anda a saúde do empregado na constância do vínculo empregatício. A ratio desse dispositivo talvez tenha sido de se evitar, né, a circulação desse empregado em clínicas médicas para a realização desses exames, diminuindo a possibilidade de contágio pela Covid-19. Mas é interessante dizer que não há o cancelamento ou a exclusão desses exames. O artigo 15, ele diz que após em até 60 dias da cessação do estado de calamidade pública, deverá obrigatoriamente ser executados esses exames ocupacionais, né, clínicos e complementares necessários para um bom desenvolvimento e acompanhamento dos empregados no quesito saúde, medicina e segurança do trabalho no ambiente empresarial. Então, o que a MP traz é apenas uma suspensão temporária. Cessado o estado de calamidade pública, né, o empregador deve encaminhar esse empregado sem ônus para o empregado para a realização desses exames. Não é uma elisão perpétua do exame, é apenas uma suspensão temporária, certo? Então, após a cessação, 60 dias para se realizar o exame. Agora é interessante que o coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da empresa, ele verificando a necessidade, ele desconfiando que aquele empregado ele não está apto, é evidente, é ululante que esse empregado não está apto ao exercício da função do ponto de vista médico, do ponto de vista ocupacional, para se evitar até uma futura responsabilização, né, da empresa aí. Esse coordenador, né, um eventual, né, pode até não ter uma responsabilização, mas até uma eventual discussão disso no Poder Judiciário, esse coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ele pode determinar a realização desses exames, ou seja, se houver a chancela do coordenador do PCMSO da empresa, esse empregado ele vai ter que se submeter ao exame admissional, por exemplo, ao periódico, mesmo em tempo de quarentena, mesmo em tempo de restrição à circulação, não é? Então, não é uma suspensão absoluta, isso vai depender muito do que, por exemplo, verificar em loco esse coordenador do PCMSO. E por fim, o artigo 15 ele traz uma situação de que o próprio exame demissional ele pode ser dispensado, caso o empregado, dentro do período, né, de calamidade decretado pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, ele for dispensado, se ele tiver feito algum exame periódico dentro de 180 dias anteriores à dispensa, pode ser sim feito
não ser realizado o exame demissional, ser feita a dispensa desse exame para fins de resilição do contrato de trabalho. Então o artigo 15 ele tem uma ratio para se dispensar, né, a realização desses exames, evitando a circulação de pessoas. Já o artigo 16 ele dispensa pelo tempo, né, da calamidade pública decretada aí pelo decreto 6, deixa em suspenso a realização dos treinamentos, sejam eles os treinamentos periódicos, principalmente previstos nas normas regulamentadoras. Agora eu faço uma ressalva quanto a esses treinamentos. Por exemplo, como se admitir um operador de forno de fundição sem um treinamento, né? Então, o empregador deverá interpretar esse dispositivo legal com muita cautela, porque determinadas funções que exigem um conhecimento técnico, uma operacionalização, um conhecimento prévio de um setor, de uma máquina, de um bem especializado, e que necessita de um treinamento prévio para transmitir o conhecimento, para até se garantir o desempenho da função de uma forma salubre, segura, sem comprometimento da integridade física desse empregado e dos demais empregados que trabalham naquele setor, ou até mesmo em toda a empresa. Eu vejo que esse dispositivo do artigo 16 ele tem que ser interpretado de uma forma relativa. Esse empregado que vai realizar essa operação, por exemplo, do forno de fundição, ele tem que ser treinado quando dá admissão, sob pena de colocar em risco, né, a realização, né, da atividade e até a integridade física do empregado e seus colegas. Então tem que tomar muito cuidado com relação à questão dos treinamentos. Agora, principalmente, acredito que a norma é voltada aos treinamentos periódicos, né, e após a cessação do estado de calamidade, certo? O empregador terá 90 dias para fornecer esse treinamento aos empregados. E durante o estado de calamidade, de força maior, esses treinamentos podem ser realizados à distância conforme a autorização do artigo 16. E por fim, o artigo 17 diz que as CIPAs poderão continuar a funcionar, que são as CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes. E os dirigentes das CIPAs, nesse período, poderão gozar de mandato tampão, ou seja, para se evitar a circulação de pessoas, em obediência às quarentenas e isolamentos, não sendo possível a realização das eleições para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, esses dirigentes exercerão mandato tampão até a cessação do estado de calamidade. Por fim, quanto à fiscalização do trabalho, o artigo 31, lá ao final da MP, diz que essa fiscalização por meio da auditoria fiscal do trabalho nesse período de calamidade deverá ser feita com um aspecto orientador e não penalizador, ou seja, excetuado em algumas situações específicas, como falta de registro de empregados, né, situações de grave e iminente risco, por exemplo, uma caldeira que opera sob pressão, está prestes a explodir, então o auditor vai lá e interdita aquela máquina, né, ou aquele setor de obra que pode causar um risco à vida dos empregados, né, ou então a ocorrência de um acidente de trabalho fatal na empresa, né, diretamente, as irregularidades diretamente relacionadas a esse acidente, né, ou então a fiscalização de situações, né, aviltantes, como o trabalho em condições análogas a de escravo ou o trabalho infantil. Tirando essas 4 situações excepcionadas pelo artigo 31, essa fiscalização do auditor do trabalho vinculado ao Ministério da Economia, ela tem que ter um caráter de orientação, até mesmo levando-se em conta a situação excepcional em que vivemos. E é interessante que, mesmo quanto à falta de registro de empregado, ela deve partir de denúncias, né? Não deve ser uma fiscalização de ofício, tem que ter uma denúncia e o auditor vai lá e verifica a situação. Nas situações de grave e iminente risco e de ocorrência de acidente fatal, deve o auditor fiscal atuar diretamente nas infrações que ocasionaram o acidente, relacionadas ao acidente, ou a situação de grave e iminente risco, e não em outras que ele verifica em loco, mas não relacionadas a essas situações, né? Então, essa fiscalização deve ser efetuada de uma forma orientativa, orientadora.